Bom, já tive retorno aqui que o som está bom, então vamos começar. Vamos dar início a mais um webinar da VELI. Todas as quartas-feiras a gente tem se encontrado para falar um pouquinho sobre novidades, sobre os cruzeiros fluviais, iates. Queria apresentar a VELI para vocês, tá? Para as pessoas que ainda não conhecem muito bem a VELI. A VELI é um escritório boutique que representa as melhores companhias de cruzeiros fluviais e marítimos, tá? A gente atende exclusivamente as agências de viagem e a nossa ideia é conseguir promover experiências e conexões ao redor do mundo com os nossos produtos, tá? Para quem eu ainda não conheço, eu sou a Paula, eu cuido do comercial, eu tenho apresentado esses webinars e tenho tido também a parceria das nossas companhias, sempre com alguém aqui para apresentar. E hoje também a gente tem uma participação especial, tá? A gente tem um chat, no chat está a Gisela, que é a gerente de produtos, o Raul, que é o gerente do comercial, e eles estão lá para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem perguntar por lá que ele vai responder, tá? Falando das companhias que a gente representa, uma delas que eu tenho muito orgulho, assim, tenho um carinho especial, a minha experiência de cruzeiro fluvial é com a AMA. A nossa parceria tem mais de 10 anos que a gente tem essa parceria, somos representantes exclusivos aqui no Brasil, tá? A AMA, como o Ricardo fala, o Ricardo é o nosso diretor, para todo mundo ficar sabendo, ele fala e eu concordo muito, a AMA é a companhia que está mais madura para atender o mercado brasileiro. Por que a gente diz isso? Porque assim, a AMA ela tem mais de 10 diretores de cruzeiro a bordo, que é como se fosse o concierge do hotel, tá? O diretor de cruzeiros ele está sempre ali disponível para ajudar, para dar uma dica. É incrível. Quando eu fiz o meu cruzeiro, parecia até que o diretor de cruzeiros não dorme, porque ele está lá praticamente 24 horas, sempre sorrindo, sempre solícito. E a AMA tem mais de 10 diretores que falam português. E a gente sabe que o idioma é muito importante, né? Então, ter 10 diretores é um diferencial, tá? Falando português. Outro motivo porque a gente chegou nessa conclusão de que a AMA ela é muito madura para o nosso mercado é por conta também do serviço. Eles, assim, é muito amor, é muito bem, é tudo muito bem, os detalhes são muito bem cuidados e a companhia é uma companhia familiar. Então você se sente muito querido, você se sente muito especial e muito à vontade. E eu acho que para o brasileiro isso é onde ele se encontra, é onde ele se sente à vontade, mesmo estando fora do seu país. Então ele se sente em casa, tá? Então realmente é uma marca que a gente tem muito orgulho e trabalha ela há mais de 10 anos. Falando dos cruzeiros fluviais, essa é uma frase que mostra bem qual é a ideia entre um marítimo e um fluvial. Então, mares te levam para os países e os rios te levam através deles. Então é isso, o fluvial ele te promove uma imersão cultural muito grande, todos os passeios são com guias da região, a gastronomia é da região, então isso faz com que você realmente conheça o lugar. E a Europa, onde tem a maior concentração de rios, que é onde as companhias navegam, ela vai cortando os países, então é isso, você vai realmente passando por dentro dos países. Hoje a gente tem um convidado especial, como eu falei, hoje a gente tem o Carlos Herrero, ele é diretor regional de vendas tanto da América Latina quanto do Caribe, e ele está aqui hoje para ele poder tocar essa apresentação. Aqui está ele na câmera. Carlos, com você, obrigada pela participação. Pode dar Bom dia, Paula, obrigado, VELI, por permitir estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos Herrero, sou diretor geral de vendas América Latina e Caribe. Na verdade, quero dizer que eu gosto muito do Brasil. Morei no Brasil na minha vida passada. Trabalhei mais 13 anos no fitness e tive a grande oportunidade de morar no Brasil por 3 anos, desde o início de 2012 até o início de 2016. Adorei o Brasil, morei em São Paulo e tive a grande oportunidade de viajar por quase todo o país e gostei muito da oportunidade. Então, por isso é que eu falo um pouquinho de português. Ok, vamos lá. Vamos.
Deixa eu só minimizar, então, aqui a câmera para a gente dar continuidade. Obrigado. Então, a gente começa sempre falando obrigado. Por quê? Porque a AMA Waterways não tem uma estratégia de venda direta no mercado. Tudo que a AMA Waterways faz pelo esforço e trabalho de vocês. Então, a AMA Waterways reconhece o seu trabalho. As nossas vendas são por volta de 95%, 96% das vendas são através de vocês, assessores de viagem. Então, a gente sempre fala, thank you very much, muito obrigado pela sua parceria, pelo seu trabalho e esforço. Ok? O que Paula falou no início, a AMA Waterways é uma empresa familiar. Os donos da companhia trabalham no dia a dia na empresa. O senhor Rudy Schneider, a senhora Christine Cars e o senhor Gary Murphy. Eles ficam trabalhando no dia a dia da empresa. O senhor Rudy, ele é focado na parte operacional, tudo o desenvolvimento dos itinerários, os barcos, os navios. A Christine faz a parte de relacionamentos públicos, public relations e vendas, e o Gary 100% focado na parte comercial, na parte das vendas. Okay? Uma coisa... Desculpa, Carlos. Pode falar, desculpa. Eu queria falar uma coisa só, rapidinho. Aonde está a AMA Waterways hoje? A AMA Waterways fez um crescimento devagarzinho, sempre crescendo dentro das nossas possibilidades. Os donos da empresa, quando a empresa cresceu, ou foi iniciada em 2002, por volta de 2002, a gente, no transcurso, a AMA Waterways sofreu o 9/11, 9/11, infelizmente uma experiência muito devastadora para todo mundo. Após disso, tivemos atentados terroristas, rios com pouco nível de água, que afetou muito seriamente a navegação dos navios. Então, os donos sempre falaram o que acontece, que poderia acontecer se durante todo um ano a AMA não pode navegar nos rios da Europa por os níveis de água baixos. Então, eles fizeram uma reserva de emergência à parte. Então, todo o crescimento da AMA foi pago cash. Todos os barcos de AMA são pagos hoje em dia. A AMA não tem dívidas financeiras. Então, a posição da AMA hoje em dia financeiramente é muito sólida. Então, para vocês, como assessores comerciais, podem ter certeza de que a AMA hoje é uma empresa sólida financeiramente, não tem grandes dívidas que põe a empresa perigo financeiro ou dificuldade financeira. Então, só queria dizer isso, Paula. Isso, desculpa. É uma companhia com muita segurança, né? Então, principalmente no momento que a gente está passando hoje, vocês podem ter mais conforto em poder escolher a AMA, porque realmente a companhia, ela é uma companhia que já passou por outras situações, né, delicadas, mas que realmente é uma companhia que é segura, né, Carlos? Sim. Obrigado. Aqui a gente colocou um pouquinho sobre esse momento que a gente está passando. Então, assim, agora é a hora da gente aproveitar para estudar, para conhecer. Então, aproveitar o tempo para descobrir as novas experiências e conhecer mais sobre as companhias que a gente trabalha e tem para oferecer. Ok, a AMA Waterways tem 18 anos operando. Nesses 18 anos, a AMA Waterways tem se convertido em uma empresa com muito reconhecimento. Um dos reconhecimentos importantes é a Berlitz, o Travel Magazine da Europa. Eles fizeram um estudo de mais 320 navios fluviais. Desses 320, fizeram um estudo da qualidade do serviço, qualidade do barco, a qualidade da segurança no barco, a experiência total no barco. Então, a AMA ficou dos 15 primeiros postos, a AMA ficou nesse lugar. E a AMA Cristina, que é o barco na tela agora,
ficou número 1. Então, a AMA Waterways fica muito enorgulhecida pelos reconhecimentos que tem logrado nesses 18 anos. Isso. Agora um pouquinho da frota, né, dos nomes. O Carlos pode falar um pouquinho como foi esse crescimento, né, Carlos? Com certeza, Paula. O que no início eu falei que a AMA, felizmente, a AMA foi uma empresa. Os donos sempre tiveram uma estratégia de crescimento devagar, sempre dentro das possibilidades financeiras da AMA. Então, no momento, a AMA tem 23 navios e tem alguns anos que a AMA tive a oportunidade de trazer um navio desse ano. Tem outros anos que a AMA tive a oportunidade de crescer a mais 2 navios. E, obviamente, no 2019 foi um ano muito positivo, muito bom para a AMA. A AMA trouxe 3 novos navios no mercado. Então, esse todos os nossos navios ao largo desse tempo. Sim, sim. E é uma companhia que vem crescendo, está em ascensão, né, Carlos? Porque ano passado eles colocaram 3 navios novos. Então, vamos chamar um pouco a atenção também para o AMA Magna. Com certeza. Então, a AMA Magna é o novo, é o nosso navio mais grande. E o dobro do grande. Mas que é o dobro? Qual é a explicação do dobro? Então, a nova geração dos navios da AMA começaram no 2016. Por que a gente fala dos novos, a nova geração? Por quê? Porque a AMA começou a olhar no passado. A gente pensava, cruzeiros fluviais, cruzeiros de rio, gente velha, gente aposentada, pessoas aposentadas, mas não é assim. A AMA começou a olhar, cada ano a mais começava a crescer os passageiros com famílias a bordo, famílias com meninos, famílias com filhos de todas as idades. Então a AMA falou, a gente tem que modificar os barcos para poder receber com comodidade, eles ficam cômodos nos navios. Então, os barcos de 2016 são barcos mais grandes, 443 pés de longo e 36 pés de ancho, ancho, e incluem cabinas para o terceiro passageiro e cabinas para o quarto passageiro e cabinas que se podem conectar. Então, a AMA Waterways trouxe o AMA Magna. A AMA Magna entrou no 2019. É um barco o dobro do grande, que o dobro é o mesmo longo, 443 pés, mas o ancho do barco é o dobro. A nova geração de barcos são 36 pés de ancho. A AMA Magna é 72, mas na verdade o dobro do grande não significa, não tem o dobro do passageiro, só incrementou a mais 25% a mais. E o resto é mais opções de restaurantes, mais opções de áreas livres no barco. Então, essa é a AMA Magna. E o que o Carlos falou faz muito sentido também, assim, gente, é a única empresa de cruzeiro fluvial que realmente investe na família. Então, é a única companhia que oferece cabines triplas e quádruplas. As crianças a bordo da AMA são a partir de 4 anos. Então, eles realmente querem investir e estão sentindo mesmo que a família tem feito, tem ido, né? Tem experimentado os cruzeiros fluviais. E o AMA Magna é isso que o Carlos falou. Ele aumentou o dobro da largura, mas ele não aumentou o dobro de passageiros. Então, ele preza realmente pelo conforto, cabines mais espaçosas, mais opções de restaurantes, tá? A AMA Waterways navega por 13 rios, tem 31 itinerários, 23 países e que a gente já falou, 23 navios. Então, a gente navega pela França, no Portugal, no Rio Douro e toda a parte norte da Europa, desde canais holandeses e belgas, o Rio Reno, o Moselo, o Beno e o principal, o Danúbio, que é um rio mais grande. E também a AMA tem navios exóticos, no Mekong, na Ásia, e o Kobe, na África. E a gente também tem agora, para o ano 2021, a gente está trazendo o Egito também. Então, só uma observação também.
o que a Paula falou certo, a idade das crianças, a AMA fala, pode trazer 4 anos. Os cruzeiros exóticos, a Ásia, a África e o Egito, a AMA recomenda a crianças de 7 anos acima, porque é uma experiência um pouco diferente. A gente tem muitas atividades, como você fala, afora na maleza. As excursões? Excursões. Os passeios. Perfeito. Ok. Isso. Então aqui está o Portugal, que a gente já falou, lá a França, o norte da França, a área de Bordeaux e o sul da França, e também a gente tem navios em todo o norte da Europa, e até o Rio Danúbio ao sul da Europa. A África, a Camboja, Vietnã e o Egito, que a gente vai falar hoje. Uhum. Bom, a AMA, além de uma empresa segura, ela é uma empresa que pensa muito na sustentabilidade. Então, todos os navios são desenvolvidos dentro da melhor possibilidade de impacto, né? Então, aqui... Esse ano, Paola, a AMA pegou o Green Award Certificate. A AMA Waterways ficou a primeira companhia cruzeiros fluviais com o Green Award Certificate. E o Green Award Certificate reconhece as companhias naveiras com excelente serviço a bordo, a experiência a bordo, a qualidade dos alimentos, das comidas, é bem muito importante o que você falou, a sustentabilidade. Isso é um detalhe que na verdade, são os passageiros provavelmente não olham essas coisas, mas esses pequenos detalhes que fazem a grande diferença de AMA Waterways. Por exemplo, quando a AMA Waterways está no porto, a AMA Waterways poderia prender o motor elétrico, a planta elétrica para gerar eletricidade no barco. Mas a AMA Waterways não faz isso. A AMA Waterways conecta da eletricidade do porto, da cidade, sei lá. É mais custoso para a AMA? Sim. Mas isso diminui o impacto no meio ambiente. Uhum. É um detalhe que realmente as pessoas não vão olhar na hora de decidir, mas é legal a gente saber, né, desse comprometimento, porque a gente fala muito disso hoje, né, e é importante. É um detalhe que não se olha, mas é legal saber hoje, a gente poder falar isso para vocês, passar os grandes diferenciais. Além de ser uma companhia muito premiada, ela é uma companhia muito engajada também. Sim, muito responsável na sustentabilidade. Além dos rios que a gente passou, eles também exploram um pouco da parte de temáticos que a gente fala, né, Carlos? Os cruzeiros de vinho... Os cruzeiros de vinho, a Paola, você conhece bem, e o pessoal escutando esta apresentação, e são experiências muito especiais. A AMA Waterways toma muita conta dessas experiências, e na verdade, se você tiver um passageiro que é muito ativo, ou passageiro que é entusiasta dos vinhos, o cruzeiro de vinhos é uma oportunidade excelente para trazer essas pessoas ao bordo. Por quê? Porque além de todas as excursões que a AMA Waterways oferece no itinerário, tem degustações de vinhos, tem visitas especiais ou atividades especiais relacionadas sempre com o vinho. Então, todos os dias está acontecendo alguma coisa no barco ou fora do barco relacionadas com os vinhos, além das atividades do itinerário normal. Sim. Então, os cruzeiros de vinho eu recomendo muito, e também especialmente se vocês tiverem passageiros ou muito ativos, o que eu vou fazer agora? Gostaria de experimentar uma coisa nova. Põe eles num cruzeiro de vinho, eles vão adorar, vai ser uma experiência muito positiva. Sim, essas saídas, para vocês saberem, são mais de 60 saídas, tá? Ao longo da temporada. A temporada de cruzeiros inicia em março e termina em dezembro. E são 60 saídas distribuídas nos roteiros que são propícios para vinho. Então, França, Reno, né? Região de Portugal. E é isso que o Carlos falou. E também tem essa proposta um pouco mais ativa, né, Carlos? Sim, a bordo do barco, a AMA Waterways traz sempre um experto no vinhos. Geralmente uma pessoa dos Estados Unidos. A maioria, a grande parte dos passageiros da AMA Waterways são dos Estados Unidos. Então, desses cruzeiros de vinho, sempre
tem uma pessoa mais perto de vinho, todo o itinerário está no barco. Então, além das atividades, de uma região a outra, onde a cidade a outra, de um porto a outro, eles vão trocando, eles vão testando os vinhos dessa nova área que a AMA está indo para lá. Então, uma atividade muito legal, muito entretenida. Sim. Os cruzeiros de mercados de Natal, a gente falou aqui da temporada, como ela acontece. Esses cruzeiros são de novembro e dezembro, né, Carlos? São sim, quero repetir também que os cruzeiros da Mercados Natal cada vez a mais estão trazendo mais famílias. Então, é uma experiência muito linda, muito bonita e também dá para considerar e testar. As cidades ficam todas enfeitadas. Aqui no Brasil a gente tem Gramado e Canela, né? Não sei se você conhece, Carlos. Gramado eu conheci. Gramado, mas assim, eu acredito que as cidades da Europa são 10 vezes mais enfeitadas. Então, para quem gosta de Gramado, é uma ótima experiência. Com certeza, sim. E é isso que o Carlos falou, ainda atrai mais as famílias, porque é um passeio muito gostoso, né? Cada cidade você tem um mercado, tem as feiras, os enfeites. Quem gosta de comprar enfeite de Natal é um paraíso. E é inverno, tá? A gente precisa alertar sobre o inverno, mas os barcos ficam também super solícitos na questão de oferecer cobertores, né, Carlos? A calefação a bordo. Sim. A bordo não tem nenhum problema, não. E, na verdade, o que você fala, em inverno a gente tem que se abrigar bem. Então, você pode estar no Ano Novo, ou no Natal, ou antes das feiras de Natal também. Então, se você quer estar como você fala, quando o Santa traz os regalos do 24, o Natal e o Ano Novo. Então, as datas que você quiser visitar ou navegar, a gente tem opções. Isso. As excursões são sempre incluídas com o guia da região, tá? A AMA sempre preza para manter os guias, né? São sempre guias muito elogiados, a gente tem esse feedback. Eles pensam muito nos guias que promovem, porque eu acho que o guia ele tem um papel muito importante, né, na viagem. Paula, uma coisa também interessante aqui é que às vezes a gente tem a ideia de 100 pessoas atrás de um cara aí com um cartelão, não é? A AMA Waterways é 20 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, isso não dá para escutar o guia. E uma observação também, a Paula, aqui bem interessante, é que, por exemplo, tem pessoas que, pela idade, poderiam também ter alguns probleminhas para desplaçar-se, caminhar, ou simplesmente querem ir devagarzinho, porque eles querem conhecer tudo. E tem outras pessoas que, na verdade, querem ir caminhar mais rápido. Então, o Cruise Manager, ele divide esses grupos. Então, essas pessoas que querem ir mais devagarzinho, eles vão todos juntos. Isso. E as pessoas que querem um pouco mais ativo, eles vão em outro grupo. Então, não tem pessoas incomodadas, porque o cara ficou lá atrás, o outro lá ficou lá na frente. Então, é tudo bem planejado. E como você falou, Paula, já estão incluídas no itinerário. Todas, você pode ter, dependendo do destino, você pode ter 2, 3 ou 4 diferentes tipos de atividade. E eu vejo que as excursões são muito, assim, são excursões legais, são excursões completas, não são só city tours na cidade, assim, um passeio simples, são excursões bem completas. Tem, dependendo do destino, você tem visitas castelos, tem walking tours pela cidade, algumas você tem que pegar uma ônibus e se desplaçar, ou se você quer ficar tranquilo, o tempo livre também pode fazer. Então, tem muitas opções para ficar tranquilo. Eu acho que é isso mesmo, Carlos, a liberdade que você tem. Além de você poder escolher entre níveis de excursão, você tem opções de excursão, você pode passar o dia no navio, você tem muita opção, né? É muito gostoso fazer um cruzeiro fluvial.
Paulo, também uma coisa que acontece, é engraçada, mas eu tenho que falar. Eu tenho duas crianças, uma menina de 11 anos e um filho de 19. A menina acorda cedo, eu gosto de acordar cedo, meu filho, ele prefere ficar dormido. Então, obviamente, não sou a única pessoa que não pode começar o dia cedo. Então, a AMA Waterways tem também excursões, partido ou a mitad da manhã. Se você acorda cedo, quer começar o dia cedo, seja bem-vindo. A gente tem, a AMA Waterways tem atividades nesses horários cedo de manhã. Ou, se você quer dormir um pouquinho a mais, pegar o café da manhã com tranquilidade e depois você quer fazer excursões ou atividades, pode fazer. A gente também tem diferentes horários nessas excursões. Isso, gente. A ideia é que você faça ao ritmo do seu cruzeiro. Isso eu acho incrível, né? A AMA ser uma das companhias, acho que tem mais uma só, são duas companhias de cruzeiro fluvial que pertencem a essa associação gastronômica. Sim, a Agenda Rotisserie é uma associação gastronômica, só participam aquelas companhias que foram convidadas. Então, a Waterway até recentemente, era uma única companhia de navegação fluviais que na Agenda Rotisserie, na verdade, que é a Agenda Rotisserie? Uma associação gastronômica francesa que reconhece a qualidade dos produtos, a qualidade das comidas, ou a apresentação das comidas. Então, essa é uma experiência, sempre essa vai ser a sua experiência culinária nos barcos da AMA Waterways. E aqui chegamos ao grande roteiro, né? A grande novidade. Obrigado, Paula. Sim, na verdade, sim. É uma experiência muito linda. Está na minha wishlist. Eu gostaria de fazer esse itinerário. E comecei a estudar, com certeza, o itinerário. É bem legal. A AMA Waterways já estuvo no Egito até 2008. Começaram problemas lá, políticos. A AMA Waterways saiu do mercado. E agora, felizmente, no setembro de 2021, a AMA Waterways está voltando. Então, vamos lá. Pessoal, é muito importante uma observação aqui. Nos itinerários, nossos outros itinerários da Europa, também a Ásia, mas na Europa principalmente, você ou seu passageiro tem a opção de ele só chegar no barco. Se ele não quer fazer mais nenhuma atividade antes do cruzeiro ou após o cruzeiro, ele só quer chegar no barco e fazer o itinerário do barco, depois sair do barco e eles continuar o seu itinerário pessoal, sei lá. Secretos do Egito do Nilo, do rio Nilo, tem um itinerário de 11 dias. Inclui 3 dias no Cairo, 7 dias navegando para o rio Nilo, mais um dia de volta ao Cairo. Então, o itinerário de 11 dias. O passageiro não pode escolher, eu só vou para Luxor em barco e pego o itinerário no rio. Não. O itinerário é um itinerário completo de 11 dias. 3 dias Cairo, faz um voo para Luxor, a gente pega no barco, faz o itinerário 7 dias e volta novamente para Cairo. Tá? 11 dias, por favor, lembre disso. Isso. Normalmente na Europa a gente pode oferecer só o cruzeiro, né? Mas aqui você compra o pacote completo, fechado. Não dá para comprar só o navio, tá? Tem que comprar a experiência completa. Perfeito. Então, o Amadália e o barco que vai estar fazendo o itinerário do Rio Nilo é um barco novo. É um barco da AMA Waterways. Nesse momento estava sendo refeccionado. Infelizmente, com o problema do coronavírus, está tudo parado. Mas é um barco novo. Então, um barco para 64 passageiros, um barco de 34 cabinas, 10 cabinas básicas e 24 cabinas suítes. Isso, aqui tem um pouco da distribuição, de como vão ser as cabines. Perfeito. Então, aqui tem o primeiro andar, que é o Acacia Deck, que está em cabinas básicas. O segundo andar, Lilian Deck, você tem as cabinas suítes,
E o seguinte andar, o Lili, você tem cabinas maiores. Uma coisa importante aqui, se vocês podem olhar, todas as cabinas dão para o rio. Então, perfeito, uma cabina muito cômoda, muito bonitas. E o seguinte, o andar e o lobby, o andar principal, lá na cima é o sun deck, a gente tem a piscina, o pool e o bar exterior. Okay? Então, esses aqui são renders, como você fala, Paula, renders. Esse não é o barco acabado, são fotos. É um projeto. É um projeto, exatamente. Então, aqui o deck, lá na cima, a gente tem o pool, a piscina, e a área exterior, o bar exterior, sei lá, tudo bonito aí. Isso. Esse é o projeto do que eles vão construir, né? Como o Carlos falou, é um navio novo, é um navio construído do zero, é um navio próprio da AMA. Muitas companhias fretam alguns navios e usam durante a temporada no Egito, mas a AMA não, ela vai colocar realmente um barco deles. Então, é isso que eu falo da AMA também, eles têm muito cuidado. Então, o navio vai ser completamente do jeito como são os navios, a qualidade dos navios oferecidos na Europa, né, Carlos? Com certeza. E queria fazer só uma pequena desculpa, estou fazendo agora. Imagina. Quando acaba a temporada do navio, todos os barcos da AMA Waterways vão para o porto para receber melhorias ou trabalhos que eles estiveram precisando. Então, todos os anos, assim que os barcos voltar, eles receberam, eles trabalharam no barco. Então, a gente sempre está fazendo coisas novas nos barcos. Os barcos da AMA Waterways não estão navegando o ano inteiro. Desculpa. Imagina, eu acho que isso era uma curiosidade que muitas agências de viagem tinham, né? Onde ficam os barcos enquanto não navegam? E acho que você respondeu, acho que uma curiosidade geral. Eles vão no porto para ser trabalhados, qualquer coisa que eles tiverem que fazer, fazem nessa temporada. Legal. Bom, vamos fazer um tour então pelo projeto do Amadália. Vamos lá, essa é a área do lobby, o que poderia ser o área lobby, ou recepção, ok? Ele vem com uma decoração bem moderna, bem bonita, né, Carlos? Bem moderna, bem bonita, bem com a experiência do Egito. Os cores, os materiais, tudo bem legal, tudo bem pensado. Essa área o lounge, o bar principal, nesse mesmo andar da área do lobby. Isso. Aí, para quem ainda não navegou, é onde acontecem as atividades, os encontros, né? O diretor de cruzeiros faz algumas apresentações sobre o que vai ser visto no roteiro. Aí é onde o coração do navio, né? Onde todo mundo se encontra e toma um drink. Tá, uma observação, se você pode olhar, tem janelas a ambos lados, nos lados do barco. Então, não importa onde o passageiro esteja sentado, sempre está olhando, 360 graus, sempre está olhando por onde o barco está navegando, ou se o barco está parado num porto, sempre tem visibilidade de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Isso. Algumas pessoas estão perguntando sobre a inauguração. Só para reforçar, gente, ele vai ser inaugurado em setembro de 2021. Sim. Mas as vendas já estão abertas, as reservas já estão abertas. Com certeza, sim. Tá? Sim. E como o Carlos falou, é um navio de 34 cabines, então é algo que a gente precisa assim, planejar com mais antecedência, para poder conseguir a disponibilidade. Essa área é linda também, o navio é lindo. Essa é uma área linda também, isso no mesmo andar, esse ainda não é o comedor, mas é parte do lounge. Então, uma coisa que a AMA Waterways faz, o café de manhã geralmente começa no restaurante principal às 6 da manhã. E a AMA Waterways, na área do lounge, tem um café de manhã às 5 da manhã. Aquelas pessoas que gostam de acordar cedo, por exemplo, eu gosto de acordar cedo, gosto de sair correndo, pegar meu cafezinho, meu pão de queijo, sei lá, a gente não sabe se vai ter pão de queijo lá, mas bater um café de manhã continental, não é? Você vai ter sucos, você vai ter pastéis, sei lá, café de manhã. Então, começa desde as 5 da manhã, o restaurante principal abre. E do resto do dia, sempre tem alguma coisa lá para comer, para beber. Então, sempre a AMA Waterways tem algum tipo de
comida. Também tem, pode ter um almoço light. E na tarde também pode pegar algum café, alguma doce, sei lá. Então, sempre tem alguma coisa para comer. Sempre, sempre. Isso a gente comenta muito quando eu faço as visitas nas agências, porque é pensão completa, mas é do cruzeiro, né? A gente sempre vai ter algo para... Pintou alguma fome, sempre vai ter aquele... Como que chama? A estação de café, né? Que a gente fala aqui. A gente tem estação de café todo o tempo, 24 horas. Isso. E falando um pouco de arquitetura e decoração, o Ricardo me mandou uma mensagem aqui para a gente complementar sobre a paixão do Rudy, né? Em proporcionar realmente essa preocupação com a arquitetura e a decoração para os clientes, falando como é a paixão dele. Com certeza, o Rudy, antes de ele ser o dono da AMA Waterways, ele trabalhou para outras companhias de navegação fluviais. Então, o que ele trouxe para a AMA Waterways, ele falou sempre, vamos fazer o barco sempre pensando no passageiro, sempre pensando o que seria legal para o passageiro. Então, o Rudy é uma pessoa muito detalhista, muito perfeccionista, sempre. Então, esse é o projeto que você está falando, é o projeto Mazalema aí, é lindo, o projeto é lindo, os cores, o material, o ambiente é bem lindo, perfeito. E eu acho que um outro detalhe é assim, o projeto ele fica sempre muito fiel ao que realmente vai ser feito, né? Eu já tinha visto alguns outros projetos do Ama Magna, por exemplo, na época que ainda não estava terminado, e realmente fica mesmo muito fiel ao que a gente mostra aqui, tá? A gente não... Paula, também lembra que a Ama Waterways toma muita conta do navio, da experiência do navio. Então, para a Ama Waterways, o navio é uma peça importante. Então, muito detalhe, muita perfeição na fabricação do barco. Um pouco das suítes. E a suíte, uma coisa também que queria falar, Paola, quando o passageiro faz o check-in, vocês poderão olhar um barco pequeno, é um boutique hotel de luxo. Então, quando você faz o check-in, entre aspas, mesmo que um hotel, você pega a chave e na chave você já está pegando a conexão do Wi-Fi, o login, não, do Wi-Fi. Então, o Wi-Fi é incluso, tá? Não tem que pagar a mais, já está a parte do seu estadia no barco. Também, todas as cabinas têm garrafas de água que repõe diariamente, sem custo algum. Então, não tem que pagar por água. Tem alguns navios, algumas companhias que você tem que pagar por água. Não, aqui já está de graça, está no quarto. A gente, as pessoas que tomam conta do quarto, das cabinas, trocam, estão reponhando todo dia. Isso. E um outro detalhe também que eu tenho acompanhado, assim, né, que eu estou há 4 anos trabalhando com cruzeiro fluvial, frigobar. A AMA é uma companhia que todas as cabines, até mesmo a Standard, oferece frigobar. E muitas companhias não oferecem, às vezes, frigobar. E eu acho que faz diferença. Tem frigobar e também disso tem um ordenador, um computer. Um computador, um Mac, a gente fala muito. Todas as cabinas têm um Mac, tem um computador, e o computador está conectado para a internet. O passageiro pode entrar lá, trabalhar, pesquisar os e-mails, o protocolo da segurança a bordo do barco feito desse computador. Então, já está nas cabinas. Sim. Um pouco do banheiro, né? Lindo. Sim, o banheiro, na verdade, Paula, além que esse o banheiro de uma cabina superior, tem o top e tem o banheiro, tem as duas opções, tem o top nessa área, na parte direita, na outra parte esquerda, você pode olhar the shower. A ducha, ele quer a dizer ducha. Que tem tanto a banheira como a ducha, é isso. Exatamente. Então, isso é nas cabinas superior. Nas cabinas básicas, o banheiro é cômodo, é bem iluminado, é luxuoso, é espacioso. Então, não necessariamente você está pegando uma cabina superior, então tem um banheiro amplo, cômodo, lindo. Não, também as cabinas básicas, o banheiro é bem legal. A única coisa é que não tem o top.
só the shower, Só a ducha, é isso. só as duchas. E Um pouquinho da gastronomia, né? Eu acho muito legal também quando a gente faz um destino assim exótico de navio, é que a gente mantém a segurança, né? A gente pode provar a culinária local, mas com segurança. com certeza, sim. Uma das coisas também que sempre falamos da Waterway, a qualidade da cozinha, a qualidade da experiência culinária e a Waterways, os barcos são barcos pequenos, não dá para ter grandes, como você fala? Armazenar comida, mas com geladeiras, Isso, Então, os produtos, os vegetais, todos os produtos são frescos, porque a AMA vai reponhendo, assim que ele vai fazendo uma parada no porto, ele vai reponhendo dos produtos locais, produtos frescos, então tudo isso está sendo cozinado e servindo, então a experiência culinária a bordo é fantástica. Então a gente vai ter, com certeza, a comida continental e também vamos ter a cozinha local. Então, aí são as datas, setembro até dezembro de 2021, a primeira temporada, a segunda temporada, janeiro até maio de 2022. A gente para, e na verdade para o navio, porque o verão é muito quente. Então, começa de novo setembro até dezembro. Isso. Tá somente para o navio, Paula, importante, porque a temporada de verão é muito quente lá. Isso, então ele navega na temporada propícia. Então, algumas pessoas perguntam, qual o mês melhor para ir? Então, na temporada, qualquer desses meses é um mês bom para você ir fazer essa viagem. Com certeza. Ok, vamos lá. Então, falamos que o itinerário inclui o Cairo, 3 dias. A gente vai para o Rio Nilo. Na verdade, o Cairo é uma mescolança de muitas culturas. Então, uma cidade bem linda, fantástica, com muita experiência cultural e também todos esses templos antigos que a gente quer conhecer. O hotel é Four Seasons. Se vocês fazem uma pesquisa, o Four Seasons é o hotel número 1 lá para escolher no Cairo. Então, esse foi o hotel que a AMA Waterways selecionou para o itinerário de AMA Waterways. Está bem centrado, está no meio do todo. O passageiro tem, importante aqui, o primeiro dia ele vai ser recebido por um pessoal da AMA Waterways no aeroporto. Então, ele não vai chegar no aeroporto sozinho, não. O pessoal da AMA Waterways vai estar lá no aeroporto, vai pegar ele e vai levar para o hotel. Esse primeiro dia não tem nada, livre, né? Mas o hotel tem 6 restaurantes, se as pessoas não querem sair para experimentar o Cairo, experimentar o restaurante fora, eles podem ficar no hotel tranquilo. Tem 6 restaurantes, as opções para jantar, almoçar, sei lá, ok? Esse é o quarto, o programa inclui o quarto superior, lindo, todos os quartos que a AMA Waterway tem selecionado para o programa estão no andar superior, todas as janelas têm a vista no rio. Se você quer ficar para se relaxar, tem a piscina, tem a academia, tem o massagem, sei lá, tem de tudo, tem diferentes opções para ficar tranquilo esse primeiro dia que o passageiro chega, ok? A ideia é que a hospedagem, tanto os serviços complementares sempre de pré-cruzeiro e pós-cruzeiro, sejam sempre no mesmo nível da experiência que é oferecida no barco, né? Então, que nem o Carlos falou, o Four Seasons é o melhor hotel para oferecer no Cairo. Perto do hotel, o hotel está perto do Jardim Botânico. O Jardim Botânico é muito reconhecido, então, se vocês, nesse dia, o primeiro dia que o passageiro chega, ele pode caminhar para o Jardim Botânico, é uma experiência muito linda. Não está no itinerário, mas está perto do hotel, se eles quiserem. Quero também falar, Paula, que as comidas que incluem no programa é o jantar, o café de manhã e o almoço
está incluídos no programa. O jantar é livre. O passageiro pode escolher, se ele, como eu falei antes, o passageiro pode escolher se ele quer ficar no hotel ou ele quer sair a jantar. Só o jantar não está incluído no itinerário. Café de manhã, almoço estão incluídos. Tá. Fala incluídos ou incluso? Os dois. Ok, perfeito. Funciona. Ok. Então, no segundo dia, no Cairo, a gente tem visita no Museu de Egito. Obviamente, o museu muita história, tem aproximadamente 1.600 artefatos históricos antigos para olhar. Então, um passeio muito lindo no Museu do Egito. Nesse mesmo dia, a gente está visitando o mercado Khalil Khalili, que é um mercado desde o século XIV. Então, tem muita história lá. Eles falam que tem cafés, botecos, sei lá, antiquíssimos. Então, uma experiência muito linda. A gente fica lá num tempezinho e, após isso, a gente vai no almoço. E, na verdade, o almoço, tenho que tentar, o almoço é no restaurante Nahib Mahfouz. Nahib Mahfouz, que é uma homenagem a um escritor muito famoso da Egito. O almoço já está incluído no pacote. E na tarde, a gente está indo para a Rua El Mos, que também é um mercado, ou similar a um mercado, mas uma rua bem histórica, bem famosa, muita coisa para olhar, muita cosita para fazer shopping, se o passageiro deseja. Essa uma experiência na Rua El Mozo, está bem histórico também, muita coisa linda para olhar. Ok, então, esse é o terceiro dia do Cairo. A gente está indo a visitar as pirâmides. E aqui, na verdade, é o complexo de Mênfis. Tem pirâmides, tem uma esfinge, tem também um museu novo, que ainda não abre, que é o Museu do Barco Solar de Gizeh. Esse museu ainda não abre, mas ninguém sabe o que o museu tem, mas a AMA Waterways já tem programado incluir esse museu na visita nas áreas das pirâmides. Então, muitos anos lá, são estruturas que têm muitos anos. O UNESCO tem selecionado esses lugares patrimônio mundial. Então, uma experiência muito linda. O Esfinge. Não, desculpa, pode falar. A Esfinge, que ele falou que estava incluído também no dia, no passeio. Tá, também incluído. Então, na verdade, é assim. Essa é uma área muito grande, Paula. Então, a AMA Waterways tem no programa as visitas principais, o Esfinge, a pirâmides, o Museu do Barco, mas após o almoço, que o almoço é um hotel, agora é um hotel, mas no passado era um castelo também, que era um castelo para na época, lá atrás, quando eles faziam caceria. Então, hoje em dia é um hotel bem lindo lá no perto das áreas das pirâmides. Então, o programa inclui o que eu falei, as visitas às esfinges, as pirâmides, tem um almoço e depois a gente volta de novo para a área das pirâmides. Nesse momento, é uma área momento livre. Os passageiros podem eles explorar o que eles quiseram. Tem também o passeio no camelo? Camelo. Uhum. Camelo, mas a AMA Waterways sempre toma conta do cuidado dos animais, então eles não incluem o passeio do camelos nos programas, mas fica por conta do passageiro. Se eles querem fazer o passeio no camelo, podem fazer. Uhum. Então esse hotel, o Mena House, aí lá no lado das pirâmides. No passado, era um castelo principalmente para aquelas pessoas que eles faziam hunting. E hoje em dia está lá um castelo bem lindo, um restaurante bem lindo lá no lado das pirâmides. Então a gente almoça e volta de novo para o área das pirâmides. Ok, então isso aí um pouquinho o itinerário das visitas
a gente viaja no terceiro dia, o voo bem cedo de manhã. Acho que o voo é por volta das 6 da manhã. Então, a gente faz o check-out de hotel, pega o voo bem cedo de manhã. O voo é aproximadamente, acho que 1h30, desde o Cairo até Luxor, ok? Então, o primeiro dia é o Luxor, a gente faz o Camber Temple, está aí no itinerário. Então, a gente faz no Luxor, fazemos 2 dias. Pode passar, Paulo. Ok. Então, esse aqui é o itinerário do barco. A gente viaja desde Cairo até Luxor, fica no Luxor 2 dias, pega o barco faz Esna, Edfu, Aswan no final, o barco para lá, sem ter atividades lá, volta, faz combo, para novamente Luxor, a dia seguinte vai para Quena, faz as visitas que tem que fazer em Quena, volta para Luxor, fica lá e volta depois para Cairo de novo. Sim, todos esses aéreos, tanto na ida quanto na volta, já estão incluídos no pacote, tá, gente? Obrigado por falar, Paulo, está incluído, sim. Um pouco de Luxor. O Luxor é a entrada, na verdade, é a entrada para as novas experiências que você vai visitar no bordo do Amadali. Então, é uma cidade também com muita história. Então, a gente falou que esse primeiro dia a gente está visitando o Templo de Karnak. Então, a gente vai fazer o check-in no barco e vai para o Templo de Karnak. Você pode fazer a seguinte tela. Ok. Então, desculpa, o Templo de Luxor. A gente faz o Templo de Luxor do primeiro dia. Então, tem Templo de Luxor, a gente depois volta e na noite tem também um show de luzes. Uma experiência. Uma experiência de luz. Então, é opcional. Essa atividade é opcional. Se o passageiro não quer fazer, ele pode ficar no barco, porque, na verdade, o show coincide com o jantar. Então, a gente vai ter, no barco, vai ter uma atividade folclórica, assim, uma dança de cadeira no barco. Então, o passageiro pode ficar no barco ou, à noite, ele pode voltar para o Templo de Luxor. Ok, no seguinte dia, a gente vai para o templo de Hatshepsut. Na verdade, o Vale dos Reis e das Reinas, o Vale of King and the Queens. Então, é uma visita muito bonita, muito espetacular, porque você tem os vales dos Kings, dos Reis, e você tem muitas múmias. Você tem muita história lá. Se fazemos uma seguinte parada para o seguinte slide. Ok, então, uma das visitas importantes é a tumba da reina Neferturi. Então, esse aqui já está incluído no itinerário. Geralmente, Paula, é bem difícil. O acesso é visitar. O acesso é visitar, então, não somente isso, é bem custoso. A Ama Waterways já está incluindo essa visita nessa tumba, no itinerário das visitas. Então, a tumba da reina Nefertari, no início, a primeira faraó mulher que tive na história do Egito, na época. Uma outra informação importante que eu costumo falar muito também quando a gente vai oferecer um cruzeiro fluvial, a vantagem é que, por exemplo, esses acessos já estão todos incluídos, você não precisa chegar e trocar o ingresso ou ir comprar o ingresso, né? Então você ganha também muito tempo para poder aproveitar o lugar. Com certeza. Ok? Então, essa ainda dentro da tumba da Nefertari, então aí a gente tem olhado isso nos livros e as pessoas vão poder ter a oportunidade de estar lá, de presenciar pessoalmente. Ok, então, isso aí, no dia 3 do barco, a gente sai do Cairo e vai para a gente sai do Luxor e vai para o Edfu. Tá? No Edfu, a gente faz o Templo de Horus, na verdade, o segundo templo mais grande do Egito no momento. Uhum. Esse é o templo do Deus Alcão, acho que é o templo do Deus Alcão.
Ok, nesse mesmo dia a gente sai de Etna, ok, e continua, sai de Edfu e continua navegando pelo Nilo. Uma coisa importante é que todas as navegações do Rio Nilo sempre são durante o dia. Em alguns itinerários, a Waterways faz navegações à noite. Só que durante a noite a gente não tem permisso para fazer navegações durante a noite. Sempre fica lá na noite no destino e continua navegando no seguinte dia. Então aqui nesse dia é bem legal, porque dá para experimentar o Rio Nilo, a navegação do Rio Nilo, dá para experimentar um pouquinho a experiência a bordo do Amadália. Ok, isso aqui é importante para a Paula e todos vocês que estão ouvindo a apresentação. Essa visita para o templo Abu Simbel. Para fazer essa visita do templo Abu Simbel, você tem que fazer o pre-booking antes de fazer o viagem. Por quê? Porque se você não faz o pre-booking, poderia não ter disponibilidade, porque primeiro tem que pegar um avião bem cedo de manhã, tem que pegar um voo bem cedo de manhã, o voo é aproximadamente, acho que é mais uns 45 minutos. Só que você não sabe se vai ter disponibilidade do voo para viajar esse dia. Então, se vocês querem fazer a visita para Abu Simbel, tem que fazer o pre-booking antes de fazer a viagem, antes de fazer o passeio. Então, aqui é bem legal, porque esse é o templo esse templo foi mudado completamente, porque fizeram uma construção de uma represa, e para fazer a construção da represa, eles tiveram que pegar todo esse templo e mudar lá na cima da montanha. Então, é um templo histórico bem lindo, bem bonito, que dá para... Na verdade, eu recomendo que o passageiro faça. Se o passageiro não quer fazer o viagem para o templo da Abu Simbel, tem atividades lá no barco, no Swan. O barco fica no Swan. Tem atividades lá no Swan, tem outras visitas a outros templos, tem visita na cidade e tem um passeio, a gente vai olhar agora. Paula, se você quiser, pode ir para a seguinte tela aí. Ai, desculpa. Não, lá na então, dentro do templo da Abu Simbel, o templo da Abu Simbel é um honor ao rei Ramsés II, ok? Então, eu repito mais uma vez, se você quer fazer essa visita, você tem que fazer o pre-booking antes de viajar. Ok, isso. Vamos lá. Então, se o passageiro não quer fazer o passeio do templo Abu Simbel, ele pode ficar no Swan, o barco fica lá no Swan, você pode, tem diversas atividades, tem uma visita a outros templos, tem uma visita, como você fala, uma represa, um dam, tem outras opções, ou simplesmente pode ficar free time, tempo livre. Tem um tempo livre, e essa opção também desse tradicional barco, né, do Feluca, né? Sim, então, mais uma das atividades quando o barco está no Swan. Então, você pega um barquinho que está lá da área, uma feluca, um veleiro. Então, você faz um passeio de, acho que 30, 40 minutos lá no barquinho, mas é bem legal, porque o rio é tranquilo, você vai experimentando o Rio Nilo na navegação. Então, tem uma visita a uma aldeia nubiana, da Ressa. Então, legal aqui, Paula, os nubianos foram a primeira cultura do Egito, a primeira, entre aspas, a civilização do Egito. Então, é bem legal, porque é bem diferente, é uma aldeia bem cultural, há muita troca de cores. Então, fica lá todo dia, também visita o mercado da aldeia. Pode passar.
tá uma experiência bem legal, não é? Então você passa o dia lá, pode experimentar no mercado, a gente tem almoço lá na aldeia e depois, na tarde, volta novamente para o barco. Eu sou suspeita porque eu sempre, quando viajo, adoro ir aos mercados, né? Onde a gente tem o contato com... Principalmente aí, né? Tem uma diversidade muito grande de especiarias, artesanato... Muito artesanato, muita coisa local, muita coisa típica da área, ok? Então, da noite, essa mesma noite, o barco fica lá no Swan. Então, tem uma opção para visitar o Templo Philae. O Templo Philae, eles têm um show iluminário, um light show iluminário, mas é opcional também. Se você não quer, se você não quer ir ao Templo de Philae para o show, você pode ficar no barco. E no barco a gente vai ter atividade, vai ter festa, sempre a gente tem alguma coisa, uma atividade no barco, ok? Ok, esse dia a gente começa o trajeto norte de novo, a gente começa o trajeto de volta para Luxor. E a gente para nesse templo, o Templo do Cobre, também um monumento histórico bem grande, bem legal. A gente fica lá um tempo e continua a navegação. O Templo de Karnak. Ok, o Templo de Karnak, na verdade, é um templo bem interessante. Por quê? Porque um templo tem aproximadamente 200 acres. É um templo gigantesco, grande, e ficou escondido. Ficou escondido até os anos 1018, uma coisa, 1800, alguma coisa. Então, tem 200 acres, tem as esfinges, tem as estátuas, tem obeliscos, tem até um lago interno, Então, é um complexo, o cemitério, você fala cemitério? Cemitério... Aqui cemitério, as tumbas, né, onde ficam... As tumbas, então o complexo de tumba mais grande. Então eu acho, na verdade, eu não tenho feito o passeio ainda, mas esse, na verdade, é um templo que sempre me impressiona. Como poderia um templo tão grande ficar escondido por tanto tempo, tá? Bem legal. E é legal que a programação ela vai só crescendo, né? A gente não tem um dia que é mais ou menos, né? Então a gente desde o começo o Egito tem isso, né? Ele tem muita história, muita coisa para ver. E a AMA incluiu nessa programação todos esses principais passeios e visitas. Exatamente. Na verdade, perguntaram uma vez por que esse itinerário? Porque aí, nesse itinerário, onde ficam os templos mais grandes, os monumentos históricos mais importantes. Então, esse foi o itinerário que a AMA Waterways escolheu. Ok? Então, Templo Nator em Kenan. Então, a gente já chegou a Luxor e ficou lá no Luxor um dia. O dia seguinte, cedo de manhã, a navegação é curta, uma navegação, na verdade, para o norte e o Quênia. Então, o templo de Hathor é um templo em honor a uma rainha. Em realidade, a rainha é um templo em honor o dom de amor, o dom de vida da rainha nesse momento. Então, um templo bem lindo para estar lá. Ok, a gente faz Quênia para Luxor, fica mais uma noite em Luxor e mais uma vez pega um voo cedo de manhã. Então fazemos Luxor de volta para Cairo. Nesse mesmo dia, a gente faz o check-in e tem uma visita ao castelo, ao palácio presidencial de Abtin. Então, na verdade, a AMA Waterways pegou esse permisso exclusivo para os passageiros da AMA Waterways visitar o palácio. Então, o palácio é um palácio hermoso, luxuoso, e o presidente trabalha lá. Pode passar a tela. Então, uma coisa interessante que um palácio de muito luxo, mas além disso, o palácio tem muito museu, tem diferentes museus de documentos históricos, museus das armas. Então, ainda um castelo, um palácio em reforma.
a gente fica lá no palácio para o almoço, fazemos almoço lá no palácio. Quero esclarecer que não dá para almoçar com o presidente, não está no itinerário, mas a gente faz o almoço lá no palácio do presidente, ok? E na tarde a gente vai visitar a parte antiga do Cairo, não é? Então é bem legal, a gente está lá na tarde fazendo visitas no mesquitas, outros templos religiosos, históricos. Que é um resumo, né, Carlos, de tudo que você falou, que está incluído nessa experiência do Egito no Amadalha. Então, Tá. depois a gente pode enviar para vocês, mas tudo isso que está aqui relacionado é tudo que o Carlos acabou de falar para a gente. Uma coisa queria falar, Paola, e vocês, assessores de viagem, a AMA Waterways não toma conta do, você fala, da visa? Do visto? Sim, a questão dos vistos é responsabilidade da agência de viagens tratar com o cliente, sim. Perfeito, ok. Além dessa experiência que o Carlos falou, eles também oferecem pré e pós-cruzeiros opcionais, tá? Então, se você quiser estender a sua viagem, promover uma experiência mais longa e mais rica, você tem algumas opções aqui que a gente colocou, né? 3 noites em Dubai, ou 4 noites na Jordânia, no pré, e no final você pode estender a fazer 4 noites em Israel. Sim. Uma coisa, se você tiver aqui a fazer uma recomendação, eu acho que é o Jordânia, que inclui a Petra, a cidade de Petra. Jordânia. Ok. Jordânia. Então, Petra tem um monumento histórico lá que também ficou escondido na arena. E foi descoberto após, sei lá. Então, eu recomendaria, se vocês tiverem que fazer uma recomendação, eu recomendaria o Jordânia. Alguns mistérios, né, Carlos, que ficam. Bom, gente, a gente colocou só o pré e o pós mais simples, porque a gente sabe que essa apresentação tá um pouco mais longa, mas é porque realmente o Egito tem muita história, tem muito para se passar, tá? Aqui a gente colocou a relação do nosso escritório. Então, a gente continua com a nossa equipe está em home office, o nosso atendimento das 10 às 18, tá? No atendimento a Cássia e a Carol, na gerência de vendas e operacional a Maísa, e no comercial sou eu e o Raul, tá? Se vocês quiserem algum contato, estamos sempre disponíveis. Deixa eu colocar o Carlos aqui, peraí, gente. Aqui. Carlos, muito, muito obrigada por essa aula, por essa apresentação. Realmente, eu também não vejo a hora de ir para o Egito. A Maria ir de AMA Waterways. É uma oportunidade, na verdade, Paola, eu fiquei bem... No início, na verdade, eu falei, Egito, mas quando você começa a pesquisar, você fala, nossa, quanta história lá atrás. Na verdade, merece fazer um esforço e visitar Egito. Como vocês já puderam olhar, a AMA fez um trabalho bem legal, tomando conta dos templos, na verdade, bem históricos, um itinerário bem lindo, então bem completo, dá para olhar, bem completo, dá para olhar e oferecer a seus clientes. Isso é muito importante, gente. Aqui no Brasil, pelo menos, eu sinto algumas agências questionando sobre comprar só o navio. Mas é como o Carlos acabou de falar, gente. Você vai vender só o navio? Não tem como, porque a experiência tem que ser completa. Então, o pacote que a AMA desenhou é com tudo. Então, você não tem preocupação. Você precisa só realmente saber transmitir ao seu cliente essas inclusões. Sim. É bem importante, Paula, também, o passageiro nunca fica sozinho. Nunca. Desde o passageiro chegar no Cairo, vai ter uma pessoa da AMA Waterways aguardando para ele, ajudando ele no aeroporto, sei lá. Então, o passageiro nunca fica sozinho. Isso. Me pediram aqui para falar um pouquinho só sobre a questão da Covid-19, tá, gente? A AMA, como o Carlos falou desde o começo, é uma companhia muito preocupada, muito
segura, né? Passa muita segurança. Então, assim, as navegações estão suspensas até junho, mas com certeza a AMA sempre vai prezar pela segurança do seu cliente. Estão sendo desenvolvidos uma série de protocolos para depois dessa situação, tá? De questão de higiene. Como a gente sabe, nos navios normalmente já acontece isso, né? A parte do álcool em gel. Então, na AMA não é diferente, sempre na entrada do restaurante, na entrada das áreas comuns, sempre teve o álcool em gel, mas com certeza eles vão desenvolver outros protocolos, tá? E aí, para complementar essa apresentação, o que a AMA tem oferecido atualmente para os seus clientes, para vocês poderem vender com segurança, né, com conforto? Eles oferecem um seguro por um valor, acho que são $170, é um valor baixo, e esse seguro te deixa escolher uma viagem até 2 anos. Então, se chegar na época que você escolheu sua viagem, por exemplo, eu escolhi para embarcar em outubro, aí chegou próximo de outubro, não estou me sentindo segura, a situação ainda não está estabilizada, você pode mudar, tá, a viagem para até 2 anos após essa data, ou transformar numa carta de crédito que também você pode usar nesses 2 anos, tá? Desculpa, gente, como se diz? A apresentação ficou um pouquinho longa, mas, mas muito obrigada, Carlos. Obrigado a vocês. Muito rica a apresentação, eu acho que as pessoas devem estar encantadas e realmente querendo conhecer esse projeto. Então, ele Obrigado. Já está aberto, vendas e disponibilidade. E é um prazer ter você e quem sabe a gente marca mais uma apresentação para falar um pouquinho do AMA Magna, que é um navio também, outro projeto incrível da AMA. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo o pessoal da VL por a oportunidade de trabalhar com vocês e para vocês lá, todos os assessores de vendas. Desejo que vocês e as suas famílias estejam todos bem, com boa saúde e, por favor, vamos ficar na casa tranquilo e até atravessar toda esta situação. Assim que fiquem bem, fiquem com boa saúde e obrigado, muito obrigado. Obrigada. Fiquem em casa, fiquem bem. Só para finalizar, me pediram também, esqueci de mencionar, nós temos representantes, tá, Carlos? Você falou da VL. A VL, ela tem alguns agentes preferenciais que fazem também com que esse trabalho chegue nas capitais, nas principais cidades pelo Brasil, tá? Então, a gente tem uma relação de ótimos representantes, vocês também estão em boas mãos na cidade de vocês. Obrigada, gente. Quarta-feira que vem a gente se encontra também, mesmo horário. Obrigado. Carlos. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.